Vamos dar início a uma sequência de tópicos sobre o aparelho autoligável. Vamos começar pelo histórico, né? E para eu deixar bem entendido como que é esse processo, eu remeto até aos girassóis, né? Eu tinha que ter algo que tivesse essa simetria. A beleza dos girassóis se deve à simetria das pétalas, e é muito bonito isso aí. Na boca da gente não é diferente. Se as pétalas não estão simétricas, ou seja, os dentes não estão simétricos, não vai dar certo. Vai ficar. O paciente te procura, ó, tem jeito de ficar melhor? Esse melhor é algo muito mais. Não é simplesmente algo mais. E vejam que aqui ficou muito melhor. Essa paciente ficou muito contente com o resultado. Então, se vocês notam que o canto da boca é preenchido, os dentes ficam bem simétricos na face. Então, o sorriso fica muito bonito. Então, esse é o propósito nosso quando a gente fala de autoligável. Ah, mas os outros brackets fazem isso também. Sim, fazem. Mas tem algo mais que esses módulos que nós teremos a respeito de como fazer isso aqui, que eu acho que vai despertar a atenção de todos vocês. Eu acredito que será muito benéfico. Eu peço que testem, quem nunca usou, e vai ver a diferença. Mas antes de tudo, assistam todos esses módulos, para que não fique dúvidas a respeito do primeiro aparelho autoligável que realmente tomou conta do mundo. Ele vingou de maneira fantástica. E hoje você roda o mundo inteiro, ele é usado de rotina, tá? Então vamos entender isso aí. E para falar disso, eu não estou falando por acaso, eu tenho uma clínica que, brincando, né, mas é real, a porta é autoligável, tá? Então vocês notam que isso foi coincidência, mas eu, sem querer, tenho uma clínica autoligável. E a parte superior da minha clínica aí é para cursos, né? Então eu tenho curso de pós-graduação, eu ensino Straightwire, eu fui educado no Straightwire, fiz Edwise, e hoje, nos últimos 16 anos, eu só faço autoligável. Esse andar pensando no amanhã faz parte de toda a profissão. E eu acho que, desde que seja benéfico à tua gestão, não tem por que não fazer, ok? Para dar início ao nosso bate-papo, nós vamos falar primeiramente do histórico. Eu acho que não é possível alguém fazer ortodontia sem saber a história. Nós temos que entender a história. Ah, eu estou fazendo autoligável, tá, e daí? Você sabe de onde vem isso, a que ponto está e o que passou para chegar a esse ponto? Vamos entender um pouquinho disso aí, tá? Vamos entender os tipos de brackets autoligáveis primeiro, vamos saber como que eles existiram no passado e como que nós estamos hoje. Tudo bem? Primeiramente, o primeiro bracket que surgiu foi em 1935, que chamava o Russell Locke, né? E ele foi patenteado só em 1952, 17 anos depois, é muito tempo. Era um bracket passivo, ele tinha um sistema de rosca, tá? Do jeito que vocês estão vendo aí. E logo depois, só em 1972, que surgiu o Edlock, que foi a Ormco que fez, tá? Foram 37 anos sem ninguém falar em autoligáveis. O que houve nesse tempo que não se desenvolveu mais autoligável? Primeiramente, tecnologia, tá? Tecnologia, só isso. Tem que lembrar que na época de 1935 nós estávamos vivendo uma fase de guerra, pós-guerra, era meio complicado a tecnologia de metais. Em 72, desenvolvido por Wildman, a Ormco desenvolveu o Edlock, que também não vingou. Por quê? O problema era tecnologia, e principalmente onde? Nos fios. Se vocês repararam nessa imagem, o aparelho era de tecnologia, tinha um sistema de abrir e fechar, mas usava banda, usava fio dobrado. Ou seja, você vai com uma peça para frente e o resto fica no passado. E é exatamente isso que não acontece hoje. Existiu uma evolução simultânea de bracket e fios. Tá? Bom, a partir daí, só ainda em 1972, desculpe,
O Speed, a Strite Industries, lançou o Speed, que é ativo, tá? Esse Speed ele veio ao mercado só em 1980, então ficou na expectativa, o bracket em desenvolvimento e tal, mais uma vez, usando os fios normais. Então não tinha interesse você usar borrachinha ou não um fio de aço, tá? Então não tinha expectativa maior do que mudou o sistema de abrir e fechar, ou não é mais borrachinha. Em 76 a Forrestal Dente lança o Mobile Lock, que também teve os mesmos problemas dos anteriores. Tecnologia dos fios, tecnologia de abrir e fechar, parar a tampinha. A própria E-Company, que veio a ser da Ormco depois, foi incorporada pela Ormco, lançou o Ativa, e eu convivi com essas brackets na clínica do Dr. McLaughlin. E, por incrível que pareça, esse sistema tampinha até é interessante, mas os pacientes abrem com o dedo. Então eu vi ele reclamando a respeito disso. Em 94, a Denta lança o Time, mais uma vez, que era um teoricamente ativo, né? Mais uma vez, o problema é na tampinha. Não existia a tecnologia que nós temos hoje, a quarta era industrial, né? E só em 96 que a Ormco lança o Damon SL. De início ele também teve dificuldade, assim como os outros, tá? Mas esse sistema de abertura e fechamento chamou atenção. E o Dr. Dwight Damon ficou de olho o quê? No sistema de fios. Vamos facilitar essa mecânica, tá? E assim se foram 61 anos de tentativas e erros, ok? Bem, já em 98 a Armco lança outro também, o Twin Lock, que também não vingou, não foi. O problema era a tecnologia de fios, tá? E na sequência, em 2000, a Armco lança o Damon 2. Esse revolucionou o mercado, tá? Esse foi capa de revista, foi a revista que eu estou dizendo atualizar, aquela coisa toda. A polêmica do autoligável. E é bom que tenha polêmica. Se todo mundo está usando, alguma coisa ele tem de benefício. Aí vieram as pesquisas, hoje já não se contesta tanto. Mas teve um período inicial, eu vivi ele, era muito crítico dar curso com autoligável. Tá? Ah, mas eu ouvi fulano, secrano falando que não é bem assim. Eu tenho clínica. Eu tenho milhares de pacientes já tratados. Não tenho problema com isso. Tá? Então o sistema de abertura e fechamento dele era uma tampinha que deslizava. Essa tampinha é muito segura. Eu trabalhei com ela de rotina no consultório. Tá? Aqui são pacientes meus, que eu uso em curso para explicar a mecânica, o desenvolvimento, como é que funciona. E me deu muito bem com o Damon 2. Confesso que até tenho saudades dele. Mas não existe mais para comprar. Tá? Em 2004, a Ormco lança o Damon 3, que era um híbrido entre metal e policarbonato e porcelana. Não tenho nada a reclamar desse bracket, trabalhei com ele um bom tempo. Esse aqui é paciente minha. Eu achava que não tinha por que você ter meio híbrido, meio metal e meio transparente. Não deixa de parecer o metal. E a Ormco foi inteligente e desenvolveu a partir dele o Damon MX, o 3MX, que é esse que está o arco inferior dessa boca. E o Damon 3MX, para mim, é o trator da ortodontia, e ele não quebra, ele é fantástico. Ele teve um probleminha em relação a críticas, né? Em relação mas ele, quando o paciente tem tarto, ele emperra. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então tá aqui o Damon MX. Ele tem um sistema de abertura especial, eu vou explicar isso aí. Eu já vi muita reclamação, o Damon 3MX é ruim de abrir. Não, depende de como você está fazendo, tá? Então tá aqui casos que eu tratei com ele, eu tenho uma infinidade de casos tratados com o Damon 3. Eu acho um bracket excelente, tá? E no módulo seguinte eu vou explicar como que ele funciona. E em 2009 a Ormco lança o Damon Q. Esse revolucionou o mercado. Vocês lá de 2005 para 2009 foram 4 anos. Foram 4 anos de engenheiro na prancheta aperfeiçoando o MX, para eliminar a crítica do MX. E se vocês olharem no mercado aí,
entrar na internet, vocês vão ver. Hoje a maioria das empresas tem o Brecht parecido com esse, ou até a cópia de como ele abre. Mas ele não abre assim por acaso. Foi muito investimento em tecnologia, patente e tudo mais. E aí a gente vê um monte de Brecht parecido, tá? Parecido não é a mesma coisa. Isso aí nós vamos conversar no momento oportuno, tá? Quando o preço é muito relevante de um para outro, tem uma coisa errada no barato. Mas isso aí é assunto para outro momento. Tá aqui uma boca colocada com o Damon Kill, tá? Eu brinco sempre e falo, você tem um aparelho sofisticadíssimo, cuide bem dele, falo para os pacientes, né? Mas não é só o aparelho, é um sistema, é um aparelho e o fio, tá? E aqui, esse aparelho com as guias de colagem, ela é guia no longo eixo do dente e guia de altura, tá? E em seguida, no mesmo ano, foi lançado o Damon Q Clear, também passivo, da Orbico. E o Damon Q Clear é esse aspecto aqui. É um Brecht muito bom, esteticamente falando, né? Eu me dou muito bem com ele, mas não gosto de trabalhar com casos muito complexos, que exigem muito torque e tudo mais, tá? Eu prefiro o de metal. Mas quando o paciente exige, eu falo, olha, dá para trabalhar com ele. É um Brecht confiável, tá? Mas evite dar torques em fio retangular de aço com ele. Ele não suporta. Aliás, nenhum Brecht transparente suporta um torque com fio de aço. Se você der um torque mais pesado, ele vai quebrar, tá? Então, essa é a história que eu tenho para contar para vocês de como chegou na tecnologia que nós temos hoje. E essa tecnologia revolucionou minha vida. O paciente ele quer o melhor. E eu vejo que a resposta é muito boa. Então, não percam a chance de experimentar, pelo menos, para quem nunca usou. E quem já usou, assistam essa sequência, e também quem não usou, né, essa sequência de módulos que nós faremos, para que vocês se inteirem da realidade desses Brechts. Eu acho que todo profissional tem que saber a história daquilo que ele trabalha. Até para conversar com o paciente. Ok? Muito obrigado até então. Já já voltamos com o segundo módulo. Obrigado.